Bons dias! E aí, você sabe o que é temperatura, fisicamente falando? Então, permaneça no vídeo que hoje vamos tratar deste assunto. Saudações! Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Física Toda Hora. Se inscreva, aproveite este momento. Muito bem, hoje nós vamos tratar de um assunto que é bastante comum do nosso cotidiano. Conforme mencionei na pergunta agora há pouco, ao falar de temperatura, acho que logo pensamos em extremos. Durante um dia, num deserto, uma temperatura muito alta, ou na Antártida, muito fria. Nos remete isso sempre que falamos a temperatura, aos extremos que a gente poderia estar vivendo, né? Muito bem, convido vocês a fazer algumas observações do cotidiano. No nosso cotidiano, já vivenciamos algumas coisas relacionadas a quente e frio. E com isso, convido você a fazer algumas observações de uma forma um pouco mais coerente com a física. Assim, observe o seguinte: você tem uma situação em que você coloca água em 3 recipientes, o recipiente 1, 2 e 3. No entanto, esse recipiente 1, você coloca nele água que você você aqueceu até um ponto que você ainda consegue colocar a mão dentro dessa água, mas o mais quente que você consegue manter sua mão lá dentro. No recipiente 3, você coloca a água retirada da geladeira, sendo que esta água estava lá há mais de um dia. E no recipiente 2, você vai colocar água da torneira. Então, você terá nesta situação, sobre a mesa de sua casa, um recipiente com água quente, um com água gelada e um outro com água que você retirou da torneira naquele momento. Tá certo? Muito bem. Você vai agora colocar a sua mão direita na água quente e a sua mão esquerda na água gelada e brincar com essa água por aproximadamente um minuto. Sua mão em contato com a água quente e a mão esquerda em contato com a água gelada. Em seguida, você vai retirar as mãos desses recipientes e mergulhar a mão no recipiente que tem água da torneira. E aí? Qual a sensação que você tem na sua mão direita? Qual a sensação que você tem na sua mão esquerda? Você sente que a água da torneira está quente ou fria? Muito bem, você vai perceber que com a sua mão direita, que estava na água quente, ao mergulhar nesta água da torneira, vai ter a sensação de que esta água está fria. Ao passo que a sua mão esquerda, que estava na água gelada, ao mergulhar nesta água que saiu da torneira, você vai ter a impressão que esta água está quente. Portanto, qual a conclusão que nós tiramos? Qual a conclusão que você tira disso? Que o tato não é um bom medidor de temperatura. O tato não dá para comparar, afirmar se essa água da torneira está quente ou fria. Isso depende da situação em que se encontrava o seu corpo. Ao mergulhar, ao entrar em contato com essa água, o seu corpo pode lhe dar sensações diferentes. Isso depende de como que ele estava. Muito bem. Uma outra situação que pode ocorrer no nosso cotidiano é a seguinte: o que acontece se você tiver uma caixa térmica, uma caixa que isola o seu interior do ambiente externo, isto é, ela evita que o interior tenha transformações térmicas com o ambiente externo. E dentro dessa caixa, você vai colocar 2 objetos. Um objeto que você retirou do freezer. Esse objeto 1 estava lá no freezer há mais de um dia. E você vai retirar do forno um recipiente 2, um objeto 2.
Esse objeto que você tirou do forno, ele estava dentro do forno ligado há pelo menos 30 minutos. Então você tem um objeto quente e um objeto gelado. E você coloca os dois dentro dessa caixa térmica, dessa caixa que isola o interior do resto do ambiente. O que você espera que aconteça? Com o passar do tempo, o que será que vai acontecer com esses dois objetos? Pense um pouco. Muito bem, o objeto que estava gelado vai ficar menos gelado, vai esfriando, vai aquecendo um pouco, e o objeto que estava muito quente, que havia saído do forno, esse vai esfriando, esfriando, até que chega depois de um certo tempo que não tem mais troca, transformações térmicas entre eles, e você percebe com o tato que os dois estão com a mesma sensação. Ou seja, nesta situação em que eles estão mornos, como dizemos no cotidiano, não tem mais troca de energia entre eles, de transformação térmica entre eles. Nesta situação em que as transformações térmicas finalizam, nós dizemos que os dois corpos estão em equilíbrio térmico. Portanto, vamos lá, repetindo para você. O que é equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico de dois corpos ou mais é quando esses corpos em contato entre si não sofrem transformações térmicas, certo? Eles permanecem do mesmo jeito, termicamente falando. Muito bem. Uma outra situação, uma terceira situação, que gostaria de chamá-lo para observar, é você pegar três objetos. O objeto que eu vou nomear de 1, 2 e o objeto 3. Só que tem um detalhe. Esses três objetos agora, eles estavam no mesmo ambiente. Eles estavam no mesmo local da sua casa. Há mais de um dia que esses três objetos estão juntos no mesmo local da sua casa. Você vai agora colocar os objetos 1 e 2 dentro da caixa térmica, evitando que eles troquem, que eles tenham transformações térmicas com o resto do ambiente. Aguarda algum tempo e você percebe que não tem transformações térmicas entre eles. Imagine se isso acontece. Se isso acontece, podemos dizer que eles estão em equilíbrio térmico. Agora, você vai colocar dentro de uma segunda caixa térmica o objeto 2 e o objeto 3. E você percebe que, mesmo passando um tempo, não tem transformações térmicas entre eles. E, portanto, você conclui que o objeto 2 e 3 também estão em equilíbrio térmico. Uma terceira observação ou uma terceira conclusão você já pode tirar. É que, se o objeto 1 e o objeto 2 estão em equilíbrio térmico entre si, e o objeto 2 e o objeto 3 estão em equilíbrio térmico entre si, você pode concluir que o objeto 1 e 3 estão em equilíbrio entre si. Essa terceira conclusão sempre acontece no nosso dia a dia. Observe um dia desses na sua casa. Esta situação nós chamamos hoje de lei zero da termodinâmica. Isso mesmo, parece estranho, lei zero, mas é que primeiro já haviam sido estabelecidas a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Só depois dessas leis já estarem bem sedimentadas pelos cientistas é que observaram que uma situação como esta é mais básica do que a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Daí resolveram nomear esta situação de lei zero da termodinâmica. Aquela em que, se o objeto 1 está em equilíbrio com o objeto 2, e o objeto 2 está em equilíbrio térmico com o objeto 3, você conclui que o objeto 1 e o 3 também estão em equilíbrio térmico. Muito bem, falando de equilíbrio térmico, de transformações térmicas, afinal de contas, o que é temperatura?
de tudo isso que nós falamos, temperatura é o quê? Bom, no modo mais, assim, nas primeiras definições de temperatura, é que a temperatura é uma característica, é uma grandeza física que caracteriza o estado térmico de um sistema. A gente diz sistema porque todo o corpo é feito de várias partículas. Então, é melhor dizermos que é sistema. De novo, o que é temperatura? Temperatura é uma grandeza física que caracteriza o estado térmico de um sistema ou de um corpo. Mas, professor, eu já ouvi falar tanto que temperatura mede o estado de agitação das partículas de um corpo. Perfeito. Esta definição é o que a gente mais encontra nos livros. É a definição mais atualizada. Isso, depois de vários estudos, você pode escrever desta forma, que temperatura mede o estado de agitação térmica, o estado de agitação das partículas de um corpo. Mas é estranho, porque você não vê as partículas de um corpo, você não vê as moléculas, você não vê os átomos. Então, esta maneira de dizer que temperatura é uma grandeza física que caracteriza o estado térmico de um corpo, de um sistema, também pode ser interessante você lembrar. Certo? Muito bem. Diante disso, vamos a um próximo. E como fazemos para medir a temperatura? Para responder esta pergunta, você terá que acessar o próximo vídeo. E aí, você gostou deste? Se gostou, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. E no mais, aquele abraço para vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.